Olá, boa noite, gente. Vamos entrar na live. Hoje é uma live especial sobre saúde mental na pandemia. A gente está trazendo aqui para conversar a Gláucia. Gláucia é uma psicóloga de formação e de coração. Ela é mãe do Renato, diz ela, né? Ela gosta de falar com muito orgulho que ela é mãe do Renato, que tem 16 anos, especialista clínica e em atendimento de saúde emocional para pessoas em âmbito profissional e pessoal. Tem MBA de gestão de pessoas e em gestão comercial. Eu vou chamar as meninas para fazerem parte aqui da live. É a Luísa. Tem também a Carol. Olá, Luísa tá entrando. boa noite. Oi, boa noite, Luísa. Tudo bem? Tudo jóia. Ótimo. Deixa eu colocar a Gláucia Ribeiro. Deixa eu ver. Elas têm que aceitar o meu pedido para entrar. A Carolina Guirra também. Oi, boa noite, Gláucia. Prazer, tudo bem com você? Boa noite. Tudo. Tá dando para ver direitinho a luz? Tá sim, perfeito. Olá, perfeito. boa noite. Perfeito. Boa noite. Eu acho que a Carol tá entrando aqui. Eu tô também abrindo meu outro perfil aqui para ir controlando, né? Uhum. Eu só não tô vendo a Carol ainda. Tô vendo o espaço vazio dela, mas ela não está ainda. Ela está entrando, né? Tá entrando, é. Tá. É legal, né? Nunca fiz lives assim de 4. Bem legal. Então, a gente já fez algumas, é um resultado muito bom, né? Porque é uma troca de experiência muito bacana, muito legal. E como na pandemia agora o Insta deixa, né? Então a gente vai aproveitando. Boa noite, vocês estão me vendo? Não, eu Vendo tô... não, só ouvindo. Você tá Vocês escurinha. só estão Tá ouvindo? escuro, só ouvindo. Tá rodando assim, ó. Espera aí. Já entra. Só questão de acertar aqui as questões técnicas. Os ponteiros. Então. Aí já você entra. Deixa eu ver se... já tá dizendo que você tá aqui dentro, Carol, porque eu não consigo colocar mais ninguém. Nossa, como a eu Carol tô vai falando sair aqui. e entrar de novo. Acho que eu vou sair e entrar. Isso, faz isso, eu te convido de novo. Assunto muito importante hoje, né? Esse home office que veio para ficar, né? Home office. Com certeza, viu? Agora tá aí, ó, Carol. Olá, Carol. Toda chique, ó. Linda e maravilhosa. Obrigada, gente. Que bom estar aqui com vocês. Nós que agradecemos você ter aceitado o nosso convite para falar desse tema tão importante, né, que é a nossa saúde mental, né, nesse momento de pandemia. É um momento difícil para todo mundo. No começo a gente achou que ia ser só um pouquinho, só umas férias em casa, né, mas aí foi ficando, e a gente está aí há mais de 1 ano e meio em casa, né, trabalhando, continuando fazendo os afazeres domésticos. O trabalho parece que dobrou, a responsabilidade dobrou, porque a gente tem que fazer as coisas e apresentar perfeitamente pelo computador, né, fazer audiência pelo computador. Você tem que fazer o que você fazia ao vivo, presencialmente, né, que é uma relação diferente que a gente tem. Você tem que fazer a coisa funcionar à distância. E aí tem os seus reflexos, né? O corpo paga por isso, né? E ele cobra também.
Então, por isso que a gente achou que o perfil achamos interessante, importante convidar uma pessoa que tem essa experiência que você tem, né? De trazer para nós um pouco do que você enxerga, um pouco que você vivencia no seu dia a dia, no tratamento e na observação dessas pessoas que estão nesse trabalho em home office. Como está a cabeça de todo mundo, né? Obrigada, gente, pela honra. Imagina, imagina. Então, aqui junto tem a doutora Luísa. Luísa Barros é advogada em Fortaleza, também trabalha com direito empresarial. Coisas uma advogada boas do home office, tá vendo? Com certeza, né? Tá vendo? O home office fez a gente se conhecer, porque se não fosse o home office, dificilmente a gente iria se conhecer, para você ver, né? Tem a doutora Carolina Guirra também, advogada, também do ramo empresarial, todas nós fazendo pós-graduação em LGPD, compliance, essa relação do direito do trabalho com a empresa e a relação da empresa com seus empregados, né? E de tudo isso leva a ter uma preocupação também humanizada, que é como todo mundo está. Então, a gente gostaria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Como todo mundo está nesse momento? Então, gente, eu gosto de dizer assim que ninguém está bem, né? Eu sou Cláudia, eu sou psicóloga de coração, né, de formação, e estou nessa área aí aproximadamente uns 25, 26 anos. E eu comecei minha vida profissional dentro de empresa e aos poucos eu fui migrando, né, para trabalhar também com a clínica, né, em função dos clientes, né, aquelas pessoas que eu tinha ali no trabalho, elas acabavam vindo precisando de mais apoio, de mais sustentação. E aí você está perguntando assim, né, como é que as pessoas estão em geral, né? No início, gente, a gente pensava que ia ser 15 dias. Vocês se lembram? A gente foi no supermercado, comprou um monte de coisas para 15 dias. E passou 15 dias, né? Nós já estamos aí 1 ano e meio, né? E tivemos que aprender muito, aprender muitas coisas. Mas, assim, quando a gente olha, passando uma régua, algumas pessoas se adaptaram muito bem. Né, estão se dando bem. Vocês, por exemplo, já estavam acostumadas a fazer trabalho jurídico, já era tudo muito informatizado, né? Então, vocês já postavam eu não sei como é que chama, mas as peças de vocês já eram postadas, né? O processo eletrônico, né? Sim. Mas, assim, a maioria das pessoas tiveram que correr para casa sem estrutura, sem nada. E foram para casa com uma ideia de que elas iriam trabalhar do mesmo jeito que elas trabalhavam no presencial. Eu acho que esse é a primeira questão, porque o trabalho que nós vamos fazer em casa não é o mesmo, não é igual o trabalho que a gente fazia lá. Não é melhor nem pior. Eu acho melhor, gostei muito. Mas, assim, não é melhor e nem pior. É diferente. Então, são inúmeras coisas que são diferentes, que a gente precisa agregar nesse exercício profissional, que vão ajudar e que vão possibilitar para que as pessoas não se esgotem. Mas, assim, não tem pesquisas prontas, estabelecidas, né? Tem alguns estudos que a gente tem aí um crescimento muito grande. O Ministério da Saúde tem feito alguns estudos no adoecimento mental, né? Nós estamos em pleno Setembro Amarelo e tem saído aí alguns estudos falando disso, né? Inclusive das doenças mentais mesmo se instalando. Não sei se elas estavam lá e de repente a gente teve que ficar em casa, sabe? Ficar aqui dentro de casa, convivendo com quem eu tenho que... De repente a coisa explodiu, né? Porque às vezes é isso, né? Quando eu estava na rua, eu estava aqui dentro, né? Sim. Mas é isso. É isso, eu acho. Então, a gente vai... Oi, pois não, claro, fala. Eu estou falando que eu não sei se eu respondi, mas acho que é isso, né? Não, claro, isso mesmo, né? A gente precisa ter uma visão de o que levou as pessoas, o que aconteceu com as pessoas nesse momento, né, da pandemia.
E aí a gente tem algumas perguntas para você, né? Porque a gente olha, mas a gente não entende, né? A gente tem uma ideia do que é esse comportamento hoje. Por exemplo, eu acho que a Luísa teria uma pergunta para fazer, né? Então, eu acho que aí a gente pode Manda, e depois Luísa. a Brice Vamos ver também se eu sei responder. vocês vão colocando. Doutora Gláucia Ribeiro, muito obrigada por sua presença, né, nessa live. É muito importante para a gente nesse momento em que a pandemia ainda não acabou, mas que a gente já tem aí um norte, né? Graças a Deus a gente já tem um norte. E como você disse, no início da pandemia, e com a perspectiva do isolamento social, a maioria das empresas, elas tiveram que designar esses trabalhadores, né, que fossem realizar suas atividades laborais de forma remota, né? E logo de imediato elas fizeram isso. Só que as pessoas, elas não tiveram tempo para preparar esse ambiente de trabalho, né? Então elas foram de qualquer forma. E olha o quanto isso é complicado. E agora, com essa possibilidade, com esse retorno dos trabalhadores da forma desse trabalho presencial, tanto as empresas como os empregados, eles pretendem ainda continuar adotando o home office, né? Então, isso é uma realidade. Né? Tanto que tem duas pesquisas, né, durante esse... Eu fui estudar para fazer, inclusive, essa live, em duas pesquisas recentes, uma da Dom Cabral e uma outra da faculdade, acho que é de economia, da faculdade da Universidade de São Paulo. Eles mostraram a intenção dos brasileiros de permanecerem trabalhando em casa, né? E todos nós sabemos que esse ambiente de trabalho, ele pode afetar, ele pode prejudicar a saúde mental. E agora vem minha pergunta, né? Como as empresas, através dos seus recursos humanos, elas vêm auxiliando esse ambiente de trabalho, né, do teletrabalho, para que o estresse da rotina do dia a dia das pessoas, porque em casa já tem esse estresse, ele aliado com esse estresse da rotina profissional, ou seja, são duas pontas de estresse juntas. Como é que as empresas estão pensando a respeito disso, esse ambiente de trabalho, que possa melhorar esse ambiente de trabalho, né? Quais são as dicas que você pode dar para a gente, como a gente pode melhorar esse ambiente de trabalho em casa, para que não venha afetar mais ainda a saúde mental? Ok, vou tentar sintetizar isso. Primeiro, tem saído muitas pesquisas realmente, e as pessoas estão muito divididas. O que está ganhando aí é, inclusive, o trabalho misto. Eu fico um pouco em casa e vou na empresa de vez em quando. O que falta? No trabalho home office, falta o contato social, né? Que as empresas não estavam preparadas para isso e nem as pessoas. Então, a pessoa fica realmente muito isolada, né? E aí eu tenho atendido muitos líderes e muitos gestores e é um jeito de pensar o trabalho como quando eu estava lá na empresa. E aquilo faltava, por exemplo, o cafezinho, a fofoca lá no bebedouro, né? Isso tudo eram coisas que desopilavam. Agora, eu vou discordar. Eu não acho que aqui nós temos um estresse maior. Que é um estresse novo. Porque, assim, tem até um artigo, que se alguém tiver curiosidade, que fala assim, eu não vou saber o nome do autor, tá? Porque eu nunca me lembro mesmo. Mas ele diz assim, o trabalho está matando as pessoas e ninguém liga. E é um material muito rico de um professor de Harvard, onde ele fala do quanto o trabalho é adoecedor. Ele é adoecedor no presencial e ele é adoecedor aqui também no trabalho, que se chama de teletrabalho, né? Que é um pouco diferente, gente. Teletrabalho, home office, trabalho remoto, tudo, cada um desses termos significa uma coisa. Não vou saber explicar muito bem. Mas, assim, você falou assim, quais são as dicas? Eu acho que é usar a criatividade para encontrar formas da gente manter o contato. Porque o risco é o quê? Estou perdendo o contato.
Agora, veja bem, eu estou com 4 pessoas neste momento a menos de 20 ou 30 centímetros de distância. Eu só fico assim, menos de 30 centímetros de distância nessa intimidade com meu filho. O que é diferente? Eu não estou sentindo o cheiro de vocês e nem estou sentindo o calor da pele. Isso faz falta? Faz muita falta. A gente precisa muito disso. Mas é possível a gente estabelecer essa segurança psicológica a partir da utilização da criatividade. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele falou, olha, está fazendo muita falta. A gente tinha o boteco perto da empresa que chamava Pé Sujo, e aí a gente ia para lá, e a gente era um momento de desopilar, de fofocar, de falar as coisas. E eu falei assim, tá bom, por que você não monta? Eles usam Teams, a maioria das empresas estão usando as plataformas, né? Sim. E aí eu falei, por que você não monta a sala do Pé Sujo para vocês se encontrarem? Vocês podem ficar lá, a sala fica aberta. Você está trabalhando? Entra lá, cada um trabalha no seu computador, mas está lá fazendo uma piadinha na sala do Pé Sujo, entendeu? E faz a sua salinha. Legal. Então, assim, Interessante essa dica. Oi? É interessante essa dica, né? É manter esse contato. Então, a gente está percebendo assim, muitas pessoas com muita dificuldade em abrir câmeras. Eu recomendo, abra a câmera, porque esse contato visual... Lembra, gente? Nossa primeira experiência era com os olhos da mamãe. Então, esse contato visual aqui, ele ajuda, ele nos enriquece a alma, ele nos nutre. E as empresas e os RHs, eles estão, vou dizer assim, uma coisa bem goiana de se falar, eles estão sangrando para aprender isso. Né? É verdade. É outro tipo de trabalho. Meu cachorro vai latir, eu vou incluir ele. Eu tenho que parar várias vezes durante o ambiente. Não é mais um trabalho de 8 às 18. E aí tem uma coisa bem séria para vocês. Que é assim, como que o chefe vai controlar se o funcionário está realmente cumprindo as horas? Gente, não vai. Não vai. Então, é outra coisa de mundo. Não vai, tem que achar outras leis, outras coisas para usar. Vocês têm muito trabalho. Temos. Obrigada, doutora. Com certeza. Então, mas essa questão de você criar uma sala para você desanuviar aquela nuvem negra que fica na cabeça, às vezes a gente fica focado no trabalho o dia inteiro. Isso é importante, né? Naquele lugar você só pode falar, só pode fazer fofoca, só pode falar coisas que não tem nada a ver com o trabalho, né? Isso é interessante, eu pensava nisso. E às vezes também falar coisa que está acontecendo comigo. Então eu vou abrir aquela sala, é uma sala para a gente ser gente. Então, assim, eu acho que isso, às vezes, a gente não tinha no presencial e agora a gente está podendo fazer. Não tem, é outra coisa, sabe, gente? É diferente. A gente está se conhecendo gente do mundo todo, né? A gente está se conhecendo, a gente está se relacionando. Então, do mesmo jeito que a gente perdeu muita coisa, a gente ganhou muita coisa. Tudo diferente, tudo maneiras diferentes de se ver o mundo. E eu só sinto muito que vocês terão muito trabalho, porque as pessoas não estão educadas para lidar com essa nova realidade. Nem os gerentes, nem as empresas, nem os gestores e nem os colaboradores. Em nenhum sentido, né? Então, e nem as leis, né? Nem as leis. Como você disse, nem as leis, porque a gente teve em 2017, com a reforma, a inclusão do teletrabalho, né? Que era uma coisa, mas aí veio a pandemia e acelerou tudo e virou de cabeça para baixo e já mudou tudo, né? E mesmo dentro do teletrabalho, tinha a legislação, assim, não era completa para quem presta assessoria para a empresa, porque, igual vocês estão falando, do ambiente de trabalho, né? E aí entra uma questão trabalhista, que é quem tem responsabilidade por montar esse ambiente, por deixar o ambiente, assim, saudável, né? Então, tem tudo isso, realmente. Nas costas dos líderes, que não tem nem para eles. Desculpe, gente, mas nem para eles têm. Mas agora eles têm que dar conta desses times
que não sabiam. Então, assim, as empresas estão se organizando muito para treinar essas pessoas, para formar essas pessoas, mas eu não sei se é na velocidade do que é necessário. Uhum. E sem legislação, né, é uma coisa que fica complicada, porque você fica... Hoje em dia a gente tem do teletrabalho, que é mediante acordo, né? Você vai colocar por escrito, por exemplo. Só que aí conflita com o artigo 2º da CLT, que fala que o ônus do negócio é do empregador. Isso. Então, a gente hoje em dia fica nessa balança, né? E falando aqui com relação a doenças mentais, tem gente que não tem ambiente nenhum para o trabalho, não tem condição nenhuma. A pessoa... E nessa época de pandemia, as outras pessoas também estão dentro de casa, os filhos estão dentro de casa, né? O que é uma questão assim, bem relevante. E aí eu já vou até adentrar aqui na minha pergunta que eu tenho para a Glaucia, que é sobre o burnout, que a OMS hoje em dia considera como uma doença essencialmente ligada ao trabalho. Né, Luísa? Vai ter aí até, vamos ter ano que vem um CID, né? Número 11, para especificar a síndrome de burnout. E ela está muito ligada a isso, né? O excesso de trabalho, ao ambiente nocivo, assédio moral. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Então, eu separei até um negócio aqui, viu, Carol? Umas informações aqui técnicas. Mas o que acontece, gente? Primeiro, vamos entender. A síndrome de burnout, burnout em francês, burnout em inglês, enfim, a síndrome de burnout, ela é, na verdade, um esgotamento crônico. A pessoa entrou em esgotamento, não queimou. Então, burnout significa estar queimado. E como é que a pessoa chega nisso? E está chegando nisso porque a gente está em home office? Está chegando nisso porque a gente está vivendo... Não, eu acho que está chegando nisso porque a gente está vivendo um monte de coisa, inclusive medo de doença, perda de gente, né? Estamos dentro de casa, questões econômicas, a gente está vivendo um caos geral, isso agrava tudo. Mas a síndrome de burnout não é nova, não, gente. Isso não é uma coisa que começou agora, né? Eu peguei aqui os dadinhos, que é o seguinte, olha só. O termo burnout, ele vem da expressão do inglês burnout, que significa queimar-se por completo. Esse termo foi cunhado em 1974 por um psicanalista chamado, vê se eu consigo falar o nome dele, Freudenberger. E ele falava de exaustão emocional e despersonalização. O que é isso? Tô cansado, não consigo, não aguento mais nada. Nossa, nada entra, não tô conseguindo entender, não tá funcionando e tal. E eu tô irritado, tô chateado, tô zangado, E assim, quem sou eu? Não sei mais quem sou eu, tô perdido nesse mundo. Enfim, em 78, uma cientista chamada Malak, uma psicóloga social, começou a fazer umas pesquisas e aplicar umas ferramentas, e ela acrescentou o terceiro item da síndrome do burnout, que é a insatisfação em relação ao exercício profissional. Então, olha, despersonalização, exaustão e insatisfação. São essas três coisas que caracterizam o burnout. Tá, eu tô infeliz com o meu trabalho. Será que é só com o ambiente? Às vezes não é. Às vezes é com a escolha que eu fiz. Às vezes eu escolhi ser médico, não era isso que eu queria. Né? Eu tenho uma cliente que ela vai ser médica, mas não é isso que ela quer. Ela vai ser médica porque ela acha que ser médico ganha dinheiro. Né? E não necessariamente. Mas, assim, essa é a escolha. Então, começa desde a escolha profissional. Então, é importante a gente olhar isso dentro de um contexto como um todo, né? Agora, dentro dos espaços, dos ambientes, a síndrome de burnout, ela vem para destacar, e eu acho também, gente, que para responsabilizar um ambiente que precisa ser mais saudável. Isso. Inclusive agora, com tudo que a gente está vivendo, né?
Então, ela vem para dizer assim, olha, a responsabilidade de vocês todos, cuidar disso aqui. E cuidar de dar segurança psicológica para as pessoas. Sim. Né? Então, como é que se faz isso? Né? Dar segurança. Gente, é muito sistêmico. Começa desde lá do processo educacional, mas olhando dentro das empresas, e eu acho que também tem um outro lado, que o problema cai na empresa, né? Cai no colo das empresas, né? As empresas precisam, devem, e elas não têm outra alternativa a não ser educar essas pessoas, educar emocionalmente as pessoas para que comecem a aprender a lidar com todas essas dificuldades, porque a vida é como ela é e não como a gente gostaria que fosse. Então, tudo que está acontecendo, tudo, né, a gente tem que passar por isso mesmo. E a maneira como nós vamos passar por isso depende do tamanho que é a nossa estrutura emocional para dar conta. Então, e a empresa está muito ocupada. O meta, resultado, faca na caveira, sangue nos olhos, faca nos dentes. E ela, então, agora está precisando fazer uma mudança nos seus modelos e nas suas políticas. E a gente está vendo muito isso acontecendo dentro de algumas organizações. Essa postura de comando e de controle não cabe mais. É preciso agora conexão, confiança. E isso é muito profundo, é muito estrutural. Eu olho com muito otimismo, assim, pelo menos no meio onde eu estou, as pessoas vêm se desenvolvendo. Agora, gente, até isso chegar nos níveis, por exemplo, mais operacionais, porque precisa, é lá de cima, né? Com relação ao teletrabalho, tem um artigo da CLT que fala que o empregador é obrigado a informar o empregado, mais ou menos assim, sobre as formas de segurança do trabalho. Mas a gente sabe que isso não é suficiente. O que você diria, assim, pela sua experiência e com relação ao home office dentro das empresas, o que as empresas podem fazer para tentar criar esse ambiente melhor, para monitorar esse empregado, para saber como é que ele está, para gerar uma condição de trabalho mais adequada e evitar o burnout, né? Carol, as empresas são feitas, sabe de quê? De gente. Não existe empresa se não tem gente. Então, quem está lá na alta gestão da empresa é uma gente, uma pessoinha. Quem está abaixo dele também é outra pessoinha. É todo mundo, um monte de pessoinha que se junta e vira uma empresa. Então, quando a gente pergunta o que a empresa vai fazer, nós estamos falando o que uma instituição vai fazer, sendo que essa instituição, do ponto de vista individual, não tem ainda a competência até cognitiva, muitas vezes, para fazer. Então, eu tive um cliente agora, acho que foi... Esse material aqui do treinamento, inclusive, foi desse cliente. E era uma situação muito interessante, porque as pessoas, eles cancelaram tudo que eles tinham de projeto, de desenvolvimento de times, porque eles também achavam que ia ser só 15 dias, né, a chuvinha. E aí começaram a voltar com esses projetos. Quando eles começaram a voltar com esses projetos, as pessoas, elas tinham medo de falar na câmera, medo de abrir a câmera. Então, assim, o que eu sugeri para eles? Vamos começar lá do começo do beabá. Vamos ensinar para as pessoas como funciona. Vamos ensinar como é que abre essa câmera. Vamos ensinar que aqui é um lugar seguro, que você pode vir do jeito que você está. Vamos ensinar que... Então, as empresas precisam assumir isso. Foi muito legal que nesse projeto especificamente, o CEO da empresa compareceu. Foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de falar isso com ele. Vamos abrir, vamos olhar a câmera, vamos olhar na cara do outro, vamos ver o olho grande, vamos, né, fazer contato, vamos falar e vamos respeitar, né? Olha, tudo que você disser aqui é bem-vindo, é válido e é importante. Então, é essa postura que precisa mudar. Eu acho que está mudando. E eu acho que vai mudar para presencial também. Não vai ficar como era. Mas é lento, sabe? Respondi? Sim. Tem a ver com a comunicação, né? A comunicação, de um modo geral, as formas de comunicação entre a empresa e os empregados. E assim, tem um outro fator também, Carol, que é muito interessante, que é assim,
as pessoas agora foram lá para casa e elas têm que cumprir os horários. Mas elas não têm uma educação pessoal, formal, para cumprir horários sem serem cobradas de cumprir horários. Elas cumprem horários porque elas têm coisa para bater. Olha que mudança que a gente tem que fazer de mentalidade. Porque essa pessoa que vai lá na casa dele, ele precisa ser conscientizado que ele é responsável pelo pedacinho dele para ser entregue. E como é que vai fazer isso, gente? Botando chicotinho. É comunicação. Muitas vezes. Uma das reclamações, inclusive, do home office é que o trabalho não tem hora mais. Não sabe que hora que termina e que hora que começa, né? E tem muito disso que você falou. Então, as empresas podiam orientar, inclusive, nesse sentido. Porque, para muitas empresas, também não é interessante que o empregado, meia-noite, 1h da manhã, esteja mandando e-mail ou trabalhando, né? Isso pode ter algumas implicações. Pois é, cara. E uma das queixas, né, doutora? Uma das queixas principais, assim, do pessoal que está em home office é também porque são esquecidas, né? Não participam mais dos eventos da empresa, né? Não são lembradas ali naquela listagem de aniversariantes do mês, né? Então, essa é uma das queixas principais deles. Pois é. E aí, isso está caindo em cima de quem? Dos líderes, porque as empresas, elas não vão abrir mão dos seus resultados, dos seus números, do seu modelo antigamente. A gente já está numa fase de transição. E lá atrás eu falei para vocês, empresa ela não existe, ela não tem olho, nem boca, nem ouvido. O que existe são pessoinhas que formam essa empresa. Então, esse movimento é um movimento de transição que vai levar tempo, porque o jeito das empresas faturarem também vai precisar mudar. Né? Por quê? Porque essas pessoas... Porque tudo está caindo aqui no colo do gerente, gente. Do gerente, do líder. Então, ele, além de bater meta, ele ainda tem que fazer o funcionário participar, fazer parte, se sentir parte, pertencente. Tudo isso ele tem que... Só que, assim, quem fez isso para ele? Né? Quem é que está dando isso para ele? Então, os RH, gente, os RH estão sambando para conseguir fazer essa mudança. E que, na verdade, eu acho, gente, que ela não começou com a pandemia, ela já vem, ó. Ela tornou evidente agora, né? Oi? Ela se tornou muito mais evidente agora, nesse momento da pandemia, né? Que está sendo exigido e está transparente que é necessária essa mudança, né? Exato. E uma coisa que ficou muito evidente foi que, para as mulheres, esse período se tornou mais difícil ainda. Vamos falar disso, né? gente. Assim, vamos falar de nós, as mulheres. O que traz uma atenção especial que as empresas têm que ter, né, com esse lado, porque as pesquisas mostram que o home office para a mulher tem sido bem mais desgastante, mais trabalhoso, e o acúmulo de funções também, né? E é dentro de casa, e cuidando de filho, e trabalhando, e fora o desemprego, né? Que ocorreu nesse período aí entre as mulheres. Aí eu fico assim, e foi bem maior. A síndrome de Burnout tem a ver com o quê? Só com a empresa? Não, gente. não. Não tem a ver só com a empresa, é estrutural. Por quê? Porque o senhor moço vai chegar em casa e sentar lá e esperar a janta. Então agora ele está trabalhando no computador dele esperando a janta. Né? E isso não mudou, gente. Nós já conquistamos muito espaço, mas agora a gente tem que dar conta da janta, da casa, de tudo, né? Não podem sair mais. Então, assim, as mulheres foram as mais prejudicadas, são as mais adoecidas e mais perderam emprego, né? Com essa história aqui. Sim, é verdade. Então, assim, é estrutural e é sistêmico, gente, é profundo, sabe? Mas eu sou tão esperançosa, eu estou gostando dessas movimentações todas. Estou gostando mesmo, sabe? Toda movimentação, ela tem a tendência para ir em direção a algo positivo, né?
Porque se ela existe, se a movimentação existe, é porque necessariamente não está bom do jeito que está parado, né? Então, tem que ter um olhar no futuro, um olhar positivo, né? E uma coisa bacana, né, que nós somos advogadas, né, trabalhistas empresariais, prestamos assessorias para empresas, estamos aqui preocupadas com a saúde mental, por exemplo, né, discutindo esse tipo de tema justamente para tentar adequação do compliance aí que a gente tenta fazer dentro das empresas, né, estruturar e adequar e humanizar Sim, as empresas. mudar aquela Acaba cultura de sendo o nosso exploração. papel Eu também. lembrei, Né? Carol, tem um texto que rola na internet, se alguém lembrar, depois pode pôr aqui, não sei quantas pessoas estão aqui, que uma mulher, de repente, um belo dia, ela chegou em casa, não fez a comida, e ela foi assim, não fazendo um monte de coisas que ela fazia sempre. O filho falou que ia fazer não sei o que, ela falou tudo bem, e parou assim. E aí todo mundo falou, mãe, você está doente, você está maluca, né? Na verdade, ela tinha se libertado de tudo isso, e isso foi tão bom que as pessoas começaram a se virar e fazer a sua parte. Eu acho que nós, mulheres, precisamos dar o grito de independência e abrir espaço para essa possibilidade. E eu falo isso também para os meus clientes, que eu atendo das clientes de empresa, as mulheres especialmente. Assumam suas bandeiras. Né? Vai lá e diga, não vou fazer, não quero. É claro, gente, que o custo é alto. O preço é alto da gente tomar essas decisões. A gente paga um preço alto, mas eu acho que alguém tem que começar, né? Tantas que vieram antes da gente estão fazendo, e a gente, de repente, de aprender a dizer esses não e de se colocar. Sim, porque há tantas mulheres que sofrem o burnout em casa, né? Como você mesmo disse, o burnout não é só na empresa. No ambiente doméstico também existe, e a mulher sofre muito isso, do estresse, da estafa, né? Da exigência contínua e de multitarefa, né? E ela não dá conta. Se a mulher também... Dar banho dos meninos, fazer a comida dos meninos, não sei... Gente, isso é trabalho. A criança não entende. Não entende que a mãe ali está trabalhando. Só quem está na empresa? É verdade. Gláucia, dentro da sua experiência com as empresas, o que você poderia falar para nós aqui que funcionou com relação à melhora do ambiente de trabalho, a redução de estresse? O que funciona? A conscientização. É um trabalho de vai muito ao encontro do compliance. Vai muito ao encontro do compliance, né? Conscientização. Muito. Aliás, o compliance, não entendo muito, mas que eu saiba, ele não funciona se você não educar, né? Porque é um novo modelo educacional que vai ajudar, inclusive, as pessoas a perceberem o quanto elas são corruptas, né? Todos nós, né? O quanto a gente tem disso. Eu falo isso, gente. Falo quantas corrupçõezinhas a gente faz que está nessa estrutura, né? E a gente vai aprendendo, desconstruindo, refazendo isso. O compliance, eu acredito que ele vem com essa ideia dessa educação, né? E eu tenho... É porque dentro das empresas, o que foi entendendo? Que essas coisas não são isoladas. Igual a gente fez uma live aqui sobre a violência da mulher, isso impacta na economia, impacta no resultado. Por exemplo, um empregado que é afastado por auxílio-doença, ele vai causar um impacto, então está tudo interligado. Tem números aí, esses viu, cuidados... gente, de afastamento, eu não tenho aqui. Mas se alguém estiver assistindo aí e quiser buscar, o índice de afastamento do trabalho por saúde, por doenças mentais, por distúrbios mentais. Isso tem muitas pesquisas disso. Agora, é conscientização, é educação e conscientização. Algumas empresas vão melhor, às vezes as menores estão indo melhor ainda, porque elas têm essa possibilidade. As grandes, alguns setores desenvolvem mais, outros menos, mas é uma mudança de cultura que não vai acontecer da noite para o dia.
né? Nós estamos por séculos e séculos, amém, nessa cultura, né? Então, é gradual. Mas eu repito, eu sou uma otimista, sim. Eu acho que está muito bom, a gente está conseguindo. Com certeza. Ana, nós temos pergunta na caixinha? Então, eu queria fazer uma pergunta para a Gláucia, porque a gente fala muito dos outros, né, do psicólogo, do terapeuta, tratando do trabalhador, da pessoa que está em excesso, né, de cansaço, está com a saúde mental abalada. Mas e quem cuida deste profissional da saúde, né? Como fica? Porque a gente fala, não, a gente está profissionalmente, a gente não assume o problema do outro. Mas é lógico que existe sim o cansaço por você estar vendo constantemente pessoas abaladas emocionalmente, mentalmente, e é o limite daquilo que você consegue fazer. E como fica você nessa situação? Eu vou falar da profissão do psicólogo e das outras profissões de saúde. E vou falar do que é em tese e do que é real. O psicólogo, ele, em tese, ele deveria saber como se cuidar, encontrar recursos para si mesmo, o que não quer dizer que ele não sinta estresse, que ele não fica doido, que ele não chuta de vez em quando, que ele não entre em esgotamento. Tudo isso aí, gente, ansiedade, pira da botoca, tá? Tudo acontece com o psicólogo. A diferença é que o senhor psicólogo deve estar em terapia o tempo inteiro, deve estar o tempo inteiro se cuidando, porque ele não pode dar o que ele não tem. Mas isso não acontece com todos os psicólogos. Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente que não tem essa prática de se cuidar antes de cuidar do outro. Bom, isso é em tese e do psicólogo. E o que eu faço? Gente, é uma labuta todo dia. Eu faço meus exercícios, faço minha meditação, faço minhas respirações, né? E tem dia que não tá bom, tem dia que eu fujo da minha terapia. Hoje eu fugi da minha psicóloga. Eu falei para ela assim, escrevi para ela, eu estou fugindo. A terapia hoje é pra gente. Hoje, porque eu não quero falar disso. Então, assim, tem tudo isso acontece comigo. A diferença é que, em tese, eu tenho que ter consciência disso para não me, né? Enfim, para me manter inteira. Agora, o que eu vejo nas profissões de saúde, em geral, gente, é que nem a academia e nem as instituições não têm programas que desenvolvam saúde mental, que trabalhem com a saúde mental. Atualmente está tendo muitas iniciativas, acontecendo muitas iniciativas em algumas instituições para fazer trabalho com enfermeiros, com médicos, com essas pessoas, principalmente da linha de frente, porque, gente, eles estão exaustos. Imagina. Os técnicos estão exaustos. Quem foi no hospital recentemente sabe disso. Mas, assim, tem muito pouco. E assim, gente, é como se não tivesse tempo para aquilo. Eles estão no meio de uma guerra. Então, eu penso que precisaríamos de mais políticas públicas. Sim. Mais formação para prevenir. Né? A prevenção. Talvez essa coisa horrível que a gente está vivendo hoje sirva para conscientizar disso, né, gente? O Setembro Amarelo aí está falando muito, né, da prevenção ao suicídio, mas ele traz muito também essa questão do estresse muito elevado, do estresse crônico, como é um fator de risco muito alto para suicídio. E é isso, gente. Não tem, é incrível, né? Os enfermeiros. E é o risco para a pessoa e o risco para a pessoa errar no trabalho dela também. Porque um médico, um profissional da saúde, ele não pode errar, né? O limite de erro dele é muito pequeno. Nós, advogados, temos um limite de erro também pequeno. Lógico, não tratamos com a vida das pessoas, mas indiretamente até tratamos, porque existe caso de pessoas que se suicidam porque perdem tudo judicialmente, porque perderam o emprego. Né? Existem índices até grandes no prédio aqui de São Paulo, né? O Tribunal Trabalhista, que tem
uma fama muito macabra, né, de ser um ambiente onde as pessoas vão lá para se suicidar. E então, Tratamos, Ana, do oi? segundo bem maior de um ser humano. A gente trata, Sim. né? Enquanto a área da saúde trata da saúde, da vida daquele ser humano, a gente trata da liberdade. Gente, né? deixa eu falar uma Então, coisa. Ellen, minha amiga, você entrou aí. Olá. Minha amiga querida, minha parceira. seja bem-vinda, Ellen. Bem-vinda, Ellen. Oi, Ellen. Eu sabia a Ellen. Sim, desculpe, pode continuar. Imagina. Então, é verdade, nós tratamos a liberdade, a dignidade, né? Porque às vezes a pessoa perde tudo, e relações pessoais também, né? O advogado lida com relações entre pessoas, né? Relações familiares também. Então, isso tudo envolve uma necessidade de você estar focado muito grande. E nós não vemos, por exemplo, eu não vejo na minha área, aqui em São Paulo, nada relacionado à saúde mental do advogado. Eu sou mediadora no Sejusc também, então, além da área trabalhista, da advocacia empresarial, eu também faço Sejusc, família, divórcios, relações familiares, relações pais e filhos, e a gente não tem o suporte do próprio tribunal, de um apoio psicológico do mediador, né? E isso é complicado. Não tem nem na formação, né? Não, nem na formação. Não. Quando eu estava na faculdade, recém-saída da faculdade, uma vez eu conversei com uma pessoa dos cursos jurídicos e de ter a cadeira da psicologia no direito, né? Seria importante. É como se, gente... Ana, você começou a travar aí, eu fiquei com medo por causa do nosso horário, porque o Instagram derruba a gente. Derruba eu acho mesmo. que tá longe ainda, não tá não, gente? Não, ainda tem Ana. mas a gente não pode ficar vacilando, não, que da última vez o Instagram derrubou feio, aqui que nós perdemos a live. E nós perdemos a live. A gente tem muitas perguntas aqui, eu acho que é importante a gente fazer. A Alessandra, ela está perguntando, será que essa falta de saúde mental já poderia existir antes mesmo da pandemia? Será não? Ela já estava lá. Gente, agora as coisas ficaram muito grandes. Mas a insatisfação, a infelicidade, o burnout, o assédio moral, as dificuldades, eu não gostar do meu trabalho, o conflito com meu marido, com os meus filhos, tudo isso estava lá. Estava lá, gente. Estava. Só aflorou, né? Assim, agora a gente agregou, né? Porque agora a gente tem mais medo de morrer, medo de sair na rua, medo de pegar o vírus, medo... Então, agravou, claro, com certeza. Mas já estava lá, com certeza. E assim, gente, a gente precisa entender o seguinte, isso aqui é um sistema que não é só a cabeça. Cabeça, corpo, membros, tudo faz parte, né? E isso é como... A gente não tem sistema linfático, a gente não tem... Sim. Sistema digestivo, a gente não tem sistema coronário, acho que é assim que chama, não sei, acho que estou falando bobagem. Mas então, a gente tem um sistema emocional, né? E que é formado, gente, as coisas que a gente... Aquelas nossas manias, aquelas nossas dificuldades que a gente tem hoje, ela estava lá. Eu aprendi até 5 anos de idade, eu aprendi tudo. O que eu precisava aprender para tocar para o resto? Então, tem que olhar. E tinha gente que saía de casa de manhã e voltava à noite, né? Então, não lidava com o que estava ali em casa. E, de repente, precisou conviver, ficar dentro de casa. É verdade. Exato. A Alessandra fez mais uma pergunta, que eu acho que é o que a gente vai bem ao encontro do que a gente estava conversando antes. Ela pergunta, que tarefa o empregador pode fazer para manter a boa saúde do empregado? Acho que é bem justamente aquilo que a gente estava falando, né? Falta dessas políticas de saúde mental, né?
As empresas estão Gláucia, e o acordando, que tá, que... gente? Por exemplo, a Ambev agora tem uma diretoria de saúde mental. A Heineken também lançou. Tem várias empresas, não vou lembrar agora os nomes, várias empresas montando departamentos para lidar com a saúde mental. As empresas já acordaram. E lidar com a saúde mental exige lidar com a saúde emocional. E para isso é preciso aprender a lidar com as emoções. Eu tenho uma cliente que eu pedi para ela fazer uma lista de todas as emoções que existem no mundo, todos os sentimentos que existem no mundo. Porque é muito difícil para ela, uma jovem, que você fala assim para a jovem, como você se sente? Aí ela fala, bem. O que é bem? Legal. Que legal. Então, essa questão assim, como eu me sinto triste, me sinto zangada, me sinto magoada, não vem a palavra, gente. Porque isso foi, tirado, isso não está no currículo. Sim, é verdade. Precisa incluir isso no currículo. Mas tem escolas já fazendo E dentro isso, das empresas, né? Quais seriam os canais para poder chegar aí? Seria, por exemplo, palestras, canais de denúncia, para ajudar psicólogos dentro da empresa? O que mais? O que poderia assim, ser feito? Vocês têm aí o faca e o queijo na mão, que muitas empresas, nesses programas de compliance, elas estão lançando seus canais. Vamos dar o exemplo aqui, Magazine Luiza, meu amor da Trajano lá, né? Ela tem um disque denúncia, uma história muito bonita, não sei se vocês conhecem, que uma pessoa estava sofrendo violência, era da equipe dela, e faz tempo ela abriu um canal, uma ouvidoria, para você denunciar. Muitas empresas estão trabalhando com as denúncias, sim. Nessa empresa não pode haver nenhum tipo de discriminação. Isso é legal, legalizado, ser registrado, ser formal, manuais de conduta. Então, isso aí é a área de vocês para trabalhar, né? Mas não adianta só a regra e a lei. Não, é treinamento. Educação. E a educação é através mesmo, palestra, é workshop, é levar isso, é abrir essa conversa, né? Para que as pessoas Sabe possam... o que eu sinto falta, doutora Gláucia? O que eu sinto falta, assim, naquela composição da segurança e saúde do trabalho? Eu sinto falta hoje, né, principalmente hoje, com esse movimento do aumento das doenças mentais no trabalho, de um psicólogo clínico para compor essa equipe, sabe? Porque tem um psicólogo na empresa voltado para a parte organizacional, mas um clínico que pudesse tratar essas pessoas, eu sinto falta disso. Na verdade, o que a gente indica normalmente é que a empresa forneça algum tipo de convênio. Eu acho que não faz parte, não é trabalho da empresa tratar as questões mais pessoais desse indivíduo, né? Mas sim, é possível para ela subsidiar isso de alguma maneira, né? Encaminhar. O que é importante é ter serviço social. Porque o serviço social, ele pode fazer a triagem, ele vai encaminhar e ele vai trabalhar, assim, qual é o grau aqui. Porque, às vezes, o problema daquele estresse absoluto que está acontecendo ali é o problema de um gerente que está mal orientado. Então, assim, eu vou mexendo, porque a empresa tem que mexer institucionalmente, eu vou mexer no gerente. Agora, essa pessoa que já adoeceu, eu preciso encaminhá-la, eu preciso dar um tratamento para ela. Eu acho, particularmente, acho que não é papel da empresa curar, sarar a pessoa, mas é papel dela, sim, subsidiar e apoiar. É uma responsabilidade, até ética, né? Perfeito. Perfeito. E a gente já está quase... Pessoal, vamos despedir para dar tempo. Sim, isso que eu ia falar. A gente está quase no finzinho, senão daqui a pouco a gente desaparece instantaneamente aqui. Passou rápido. Passa muito rápido, né? Quando a gente tem um diálogo bom, né? A conversa flui, o assunto é interessante, é importante, né? Eu acho que faz a gente pensar muito. Mas a gente, Gláucia, a gente agradece muito, assim, o que você falou, as dicas, as orientações,
Você é uma pessoa que tem um currículo muito importante, muita experiência na área. Então, isso é algo que vem a crescer, né? Então, estamos aqui honrados com a sua presença e agradecemos muito você ter aceito o nosso convite. Quem sabe uma próxima. Muito obrigada. Eu também estou muito honrada, meninas. Eu adorei Mulheres Poderosas, advogadas, fazendo a diferença no mundo, né? Então, assim, é um orgulho, é uma honra muito grande. Muito obrigada mesmo por essa confiança. Imagina, nós queremos agradecer. Cresce muito, né? Sempre. Obrigada, gente. Um beijo e até mais. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, gente. Obrigadinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.